precisa ser capaz não só de dar ideias, mas de construir em cima das ideias dos outros, precisa ser capaz de gerenciar eventualmente um conflito, né? O conflito ele é importante, ele faz parte do processo do trabalho em equipe, né? E ele é bem-vindo desde que esteja em função da entrega do melhor trabalho, né? Desde que não tenha uma questão pessoal, né? E desde que seja gerenciado em que as pessoas também estejam abertas a conceder, né? A entender um contra-argumento, de aprender com o outro, com a finalidade do melhor trabalho. E essa capacidade de delegar e de confiar no trabalho do outro. Então não adianta centralizar, né? Então a gente não é conhecedor de todas as áreas, então a gente precisa confiar no trabalho técnico do outro e garantir não só a nossa entrega, mas a entrega do nosso colega, né? E como líder desse processo, a gente precisa amarrar todas as pontas, né? A gente precisa garantir que no final das contas, todas essas peças de quebra-cabeça juntas tenham como resultado um trabalho melhor, né? E muito provavelmente, se feito da forma correta, esse trabalho, né, esse processo vai ser refletido num resultado mais eficiente e mais rápido. A segunda coisa, né, tem a ver basicamente com o processo. Como é que a gente tem consciência sobre o processo de um trabalho colaborativo? Quais são as etapas? O que eu preciso fazer? O que eu preciso cumprir? Como é que eu delego? Como é que eu brifo? Como é que eu entendo? Como é que eu construo em cima de uma ideia? E como é que eu exerço esse papel de trabalho contínuo e compartilhado cada vez melhor? Como é que um processo me ajuda a melhorar para o segundo, para o terceiro, e como é que eu me identifico dentro desse processo? E agora a gente vai entrar especificamente nessa área, que é falar um pouco sobre essa metodologia. Existe uma profissional da área de psicologia que é a autoridade máxima no assunto, que é a Susan Whelan. A Susan Whelan se dedicou a carreira inteira a entender modelos mentais que trouxessem um resultado que era um resultado cada vez melhor de trabalho em conjunto, e ela desenvolveu alguns conceitos. O primeiro conceito é o TDS, né? O TDS é o Team Development Section, né? Que se dedica a criar um ambiente favorável, né, e de confiança para as pessoas pensarem no como e não no o quê. Né? Então, em médio e longo prazo, a finalidade é que as pessoas cada vez mais se aperfeiçoem no entendimento do papel delas no trabalho compartilhado e contribuam cada vez mais de uma forma melhor para que esse trabalho seja entregue ainda mais rapidamente. E dentro do TDS, a gente tem o Process Flow Model, né? Que é basicamente um modelo de trabalho fluido que as pessoas se organizam. E basicamente ele está dividido em 3 etapas. Então você tem a etapa inicial, que é o início do projeto, né? Então como é que eu garanto que eu tenho todos os recursos, como eu seto os meus objetivos, como é que eu deixo as pessoas confortáveis, né, no início do trabalho, como é que eu dou entendimento sobre qual problema a gente está tratando, como é que eu delego e deixo muito claro qual que é o papel de cada um nesse trabalho, né? Então, toda essa primeira parte ela é dedicada para criar essa atmosfera de segurança e de entendimento do problema para o início do projeto. Depois a gente tem a segunda etapa, que é justamente o processo, né? Aqui é o momento em que cada um vai se dedicar a trabalhar a sua área especialista, né? Aqui é o momento em que a gente desenvolve hipóteses, se aprofunda no assunto, formula novas questões, traz novas problematizações. Aqui é o trabalho em si acontecendo. E a gente tem uma última etapa, que é o fechamento, que é o momento onde a gente reúne todo esse trabalho, amarra todas as pontas, discute em conjunto, revisa e toma as melhores decisões, né? Então, todo trabalho colaborativo, seja ele de comunicação, seja ele de inovação, seja ele de UX, ele vai basicamente passar por esses 3 steps, né? Fase inicial, o durante e o fechamento. E a gente precisa entender, então a Susan Whelan também fez um modelo de comunicação que é um modelo baseado no entendimento de qual momento esses grupos eles estão trabalhando, né? E esse modelo, que é o IMGD, Integrated Model of Group Development, ele é dedicado a gente ter consciência sobre que etapa a gente está nesse trabalho conjunto. Então esse modelo está dividido em 4 etapas, né? Então na primeira etapa é o momento que é chamado de
welcoming, ou seja bem-vindo, né? Esse primeiro momento é o momento em que as pessoas elas são muito gentis, né? Muito cordiais, né? Existe pouco conflito, existe pouca troca de argumentos, né? Então é um momento em que as pessoas elas são muito simpáticas, mas se produz muito pouco, né? A segunda etapa é a etapa da divergência, né? É o momento do conflito, é o momento que existe muito argumento e contra-argumentação, mas essas contra-argumentações elas acabam não convergindo para um consenso, né? Existe muita discussão, mas o trabalho acaba ficando em segundo plano. No terceiro momento, aí sim, né? Você tem bastante divergência, mas toda a divergência e argumentação e proposta trazida por cada membro do grupo, ela está em prol da construção do objetivo final, que é o trabalho. E uma quarta etapa, que aí é muito difícil de chegar nela, né? Porque é um momento muito excelente, né? Do ponto de vista do trabalho em conjunto, que é quando você confia tanto no seu amigo que você não precisa nem se reunir, né? Então cada um pega a sua parte, desenvolve o seu trabalho e na hora que todo mundo se junta novamente, esse trabalho ele tá pronto. Essa metodologia ela foi idealizada por alguém que queria trazer a qualidade do tempo gasto na vida pessoal, em casa, para o trabalho, né? Então, para você entregar um bom trabalho, você precisa ter um ambiente favorável, você precisa estar motivado, aquele tempo precisa ser divertido, né? Ao mesmo tempo que seja eficiente, que garanta uma boa entrega. Então, o Design Sprint, ele acontece basicamente em 5 dias, né? Esses 5 dias não são aleatórios, porque eles são 5 dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na primeira etapa, a gente tem toda uma fase de entendimento, né? De cumprir quais que são os papéis de cada uma das pessoas, de focar no objetivo, de setar metas, de distribuir tarefas. O segundo momento é o momento de divergir, né? Aqui é aquele momento em que cada um traz o seu ponto, onde você monta uma matriz de decisão, onde cada um traz a sua contribuição, onde existe muita contra-argumentação. O terceiro momento é o momento de prototipar, né, de idealizar, de montar, de trazer aquilo para a vida. E o último momento, que é na sexta-feira, é o momento de validar, né, de ir para a rua, de testar, e de trazer os aprendizados para dentro da casa. Existe mais desse material anexo no curso, né? Então a gente vai ter todo um aprofundamento, tanto na metodologia do TDS, do Process Flow Model e do IMGD, também do Design Sprint do Google, né? Todo esse material vai estar disponível para a gente se aprofundar, né? Todas essas metodologias. Em resumo, né? Então, o trabalho colaborativo ele é fundamental atualmente tanto para o profissional de marketing quanto para o profissional de comunicação, né? Ele é imprescindível para que a gente entregue um melhor trabalho, mas a gente precisa fazer isso da melhor forma, né? A gente precisa gastar mais tempo pensando no como e não só no que, né? Então, é dessa forma que as empresas inovam, é dessa forma que grandes campanhas são lançadas e é dessa forma que novos serviços são colocados na rua. Fazendo desse jeito, a gente consegue se permanecer como relevante no mercado, as empresas conseguem trazer inovação e o mercado dá a sua resposta de uma forma positiva, porque o trabalho ele é reflexo desse processo, né? Ele reflete esse processo de trabalho em conjunto. Legal, espero que vocês tenham gostado do curso. O material didático ele vai estar inteiramente disponível para vocês. Para mim foi um prazer poder trazer e compartilhar aí um pouco da minha experiência, não só profissional, mas um pouco da pessoal. Espero que esse repertório seja importante na carreira e no dia a dia do trabalho de vocês.